Bom dia a todos. Eu inicio a apresentação desse trabalho de conclusão de curso, saudando toda a banca avaliadora, composta pelo professor Alexandre Brasileiro Mesquita, tanto quanto também o professor Aloísio, e eu tive o prazer de ser aluno de ambos os professores durante a graduação, o professor Alexandre durante a matéria de Direito Empresarial e o professor Aloísio em Direito Administrativo, e assim eu dou início à apresentação do meu tema, que diz respeito justamente a respeito dos impactos da Lei 10.826 de 2003, também conhecido como o Estatuto do Desarmamento. E assim foi feita uma avaliação da correlação entre os índices de criminalidade e a incidência do marco normativo. O que significam essas palavras tão bonitas? A incidência do marco normativo em relação à legislação ora especificada diz respeito justamente sobre a análise da ineficácia a qual essa lei incidiu diante do seu interesse inicial. Assim, analisamos a criminalidade do Brasil à luz do Estatuto do Desarmamento, que restringiu significativamente o acesso a todo tipo de arma de fogo e munições. Se debate ainda a relação entre o acesso das armas pela população e as estatísticas dos crimes violentos, como esses números cresceram ao redor dos anos, antes e após a promulgada esta lei. Essa pesquisa, então, através de estatísticas, de fatos e de uma pesquisa científica, destaca a ineficácia do Estatuto na redução da criminalidade violenta e sugere que o desarmamento, na verdade, fragiliza o direito de autodefesa dos cidadãos. Será que a lei realmente conseguiu reduzir a criminalidade ou se teve o efeito oposto? Analisando a campanha de desarmamento e seu impacto na sociedade, nós temos a conclusão a respeito disso. Assim, nos debruçamos inicialmente, uma parte mais filosófica, nos questionando e explanando a respeito do que é o desarmamento em si e por que ele não funciona. Assim, a política desarmamentista pode ser definida como uma política que visa limitar a quantidade de armas de fogo em circulação entre a população civil, sendo assim adotados critérios mais rigorosos para o registro, a posse, a comercialização de armas de fogo e munição, com o objetivo de supostamente promover a segurança pública e reduzir índices de violência. Porém, diante desses aspectos, não deixa de existir a necessidade da população ser capaz de se proteger em situações de ameaça, principalmente contra criminosos. O desarmamento afeta desproporcionalmente aqueles cidadãos que de fato são os cumpridores da lei, enquanto os criminosos continuam a obter as armas ilegalmente. Além disso, o Estado brasileiro não é capaz de garantir a segurança de todos os indivíduos em todos os momentos, ao mesmo tempo, tornando assim o direito ao armamento uma questão de responsabilidade pessoal de proteção. Inclusive, existe um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do ano de 2017, o qual foi feita uma indenização à família de uma vítima de homicídio, a qual, infelizmente, um fugitivo da cadeia prisional lá do Rio Grande do Sul acabou por escapar do sistema penitenciário e acometeu em assassinar essa vítima. E assim, o Tribunal de Justiça decidiu pela indenização moral por parte do Estado em ressarcir o dano moral ora evidenciado diante de sua incapacidade de cuidar de todos os presos ao mesmo tempo e da criminalidade em todo o território brasileiro. Assim, nós temos a conclusão de que a polícia não é o único meio capaz e necessário para se repelir a injustas agressões e garantir a segurança de todos. Assim, a posse de armas de fogo acaba sendo uma ferramenta mais do que essencial para a autodefesa e a proteção da propriedade privada. Uma população armada pode atuar como um fator de dissuasão contra o crime, pois criminosos potenciais teriam que considerar a probabilidade de enfrentar resistência armada durante a prática de seus delitos. Por conta de tais aspectos, é possível evidenciar que essas políticas desarmamentistas fragilizam a população civil perante o seu governo e ainda têm a responsabilidade de marginalizar o direito de proteção e aos respectivos bens. Durante essa pesquisa e essa apresentação, vocês vão notar que todo esse tema vai se afunilando de um aspecto mais geral para um aspecto mais específico. E assim nós chegamos às garantias de direitos fundamentais ligados ao desarmamento. Existem direitos fundamentais que são salvaguardados pelo desarmamento, que no caso acabam sendo afetados. E assim a população brasileira não foi meramente privada da prerrogativa de portar e possuir armas de fogo em sua casa, mas igualmente despojada de alguns de seus direitos mais basilares,
aqueles direitos que são invioláveis, que são fundamentais, intrínsecos à condição humana e resguardadas pela Constituição Federal, os direitos à liberdade e à autodefesa. Assim, podemos introduzir a ideia de como é salvaguardada o direito à liberdade a partir do direito ao armamento, inclusive fazendo menção a um dos grandes pensadores e filósofos de nossa atualidade e de toda a história, onde se define que a liberdade é um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade democrática. O direito de possuir arma de fogo é uma extensão dessa liberdade. A liberdade pessoal de uma forma de proteção contra possíveis ameaças. Cada indivíduo deve ter o direito de se defender e proteger sua família e sua propriedade, proporcionalmente à agressão que lhe pode ser induzida. O direito à liberdade, nesse ínterim, ainda se comunica com o direito à autodefesa, onde temos a introdução através de Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã, justamente no diálogo entre a liberdade e a legítima defesa, como uma maneira de autodefesa, se portando como um direito inviolável. Esse direito está intrinsecamente ligado à necessidade de se proteger a vida, de se proteger a propriedade, a honra, a dignidade e a segurança do indivíduo, bem como a integridade de seus familiares, de seus amigos e todos aqueles que estiverem sob sua proteção. Assim, a lei do desarmamento se porta em sentido contrário. Se mostrou ineficaz ao desarmar os cidadãos no combate à criminalidade em si, e aumentando o perigo sem um mecanismo de autodefesa eficaz e proporcional àqueles que venham a ser agredidos e ter o seu bem jurídico violado. E assim eu trago, inclusive, a passagem de Drummond de Alvarenga, o qual ele trouxe a seguinte frase: a arma em si não é intrinsecamente má. É o uso dela para perpetrar o mal que é moralmente condenável. Ou seja, se depositar uma indevida culpa dentro do armamento em si, como propagador de violência, acaba sendo raso e leviano, de maneira em que a arma ela tem como sua função principal a defesa. Então, assim se pode garantir que possíveis violações a bens jurídicos possam ser evitados. Trouxe ainda a passagem de Antônio Eduardo Consalvo, um dos autores que inspirou o meu presente trabalho, onde ele traz que não se deve confundir a periculosidade de uma arma de fogo com sua utilidade, pois a mesma água que bebemos, e que é imprescindível à vida, pode nos afogar. O mesmo fogo que prepara um alimento já cansou de fazer vítimas. Contudo, não seria muito inteligente criar leis contra a comercialização de piscinas ou proibir banhos de mar. Assim, nós chegamos ao contexto do histórico do desarmamento no Brasil, desde dos seus primórdios até principalmente a lei de objeto de pesquisa do presente trabalho, que é justamente o Estatuto do Desarmamento. E acredito que é importante iniciar esse tema justamente fazendo menção ao referendo ora realizado em 2005. Em 2005 foi convocado este referendo para que se fosse decidido a respeito da proibição das armas de fogo e munições no país. Assim, toda a população civil foi convocada a opinar e a votar sobre a seguinte pergunta: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? E assim, o resultado desse referendo foi muito claro. A resposta da população foi clara e expressiva. Cerca de 64% da população votaram contra a proibição, enquanto apenas 36% destes apoiaram a medida. E todos esses aspectos acabam afetando e nos fazendo nos questionar a respeito da legitimidade democrática dessa decisão, uma vez que o governo parecia ignorar a vontade popular ora expressa nas urnas. E assim, nós vamos especificando agora ao campo científico do presente trabalho. Muito embora esse trabalho possa ter suas raízes que por muitos possam considerar polêmico, talvez ideológico, eu prefiro me ater aqui à questão científica de nos basear de fato em números, em estatísticas e na realidade ora apontada pelos institutos de pesquisa. Assim, nos debruçamos agora sobre os dados comparativos dos períodos pré e pós Estatuto do Desarmamento. Além da questão do desarmamento, alguns outros fatores, como política de segurança pública e condições socioeconômicas, influenciam diretamente os índices de criminalidade. Então, de forma alguma, o interesse deste trabalho é indicar qualquer tipo de bode expiatório ou algum tipo de indicativo único e maiúsculo da causa da criminalidade no Brasil. Não é isso.
O desarmamento é somente um dos vários fatores existentes que permeiam essa realidade. Não é somente o Estatuto do Desarmamento que afetou a criminalidade no Brasil. A questão como oportunidades, questões como o nível socioeducacional de toda a sociedade brasileira fragiliza muito essa situação. Então, também seria muito leviano atribuir essa responsabilidade somente no fato dos cidadãos terem ou não o direito de se armarem. Mas é claro que essa relação se porta de maneira importante, como vamos ver a seguir. Essa restrição ao acesso de armas de fogo pode ter impedido os cidadãos honestos de exercerem o seu direito à legítima defesa, potencialmente aumentando sua vulnerabilidade a crimes violentos. E agora eu me debruço especificamente sobre as estatísticas ora trazidas pelo Atlas da Violência, que foi iniciado em 2017, porém conta com dados muito complexos e completos de autoria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E assim eu me debruço agora diante dessa planilha que eu construí durante essa pesquisa, onde este instituto ele traz o número de crimes referentes a homicídios por arma de fogo especificamente. Como esse instituto ele trouxe esses números brutos de acordo com cada um dos estados entre 1996 e 2021, nós chegamos a esta tabela, a qual aqui embaixo nós podemos checar toda a totalidade do número de homicídios por arma de fogo de acordo com cada um dos anos. E assim nós podemos introduzir muito bem o contexto histórico da promulgação desta lei desde o ano de 1996, ainda quase 10 anos antes da promulgação desta, onde no Brasil nós tínhamos cerca de 22.976 homicídios por arma de fogo, um número expressivo, mas extremamente distante da nossa realidade atual. Quando, no início dos anos 2000, esse número já sobe exponencialmente para os 30.800, se mantendo no mesmo nível praticamente até o ano de 2005, e entre 2003 e 2005 foi justamente o período onde houve todo esse debate em relação ao Estatuto do Desarmamento, com sua promulgação em 2005. Desta maneira, em 2005 em si, o primeiro ano de promulgação do Estatuto do Desarmamento, nós tínhamos 33.400 homicídios por arma de fogo no Brasil. Este número, diante do passar dos anos, manteve uma certa estabilidade até o ano de 2010, 2011, onde chegou a alcançar 36 mil número de homicídios. Porém, a partir de 2012, esse número começou a crescer exponencialmente. Em 2012, atingimos a marca de 40 mil homicídios, evoluindo em 2014 para 42, flutuando em 2015 para 41, porém chegando ao ponto crítico dessa pesquisa. Tanto em 2016 quanto em 2017, foram alcançados dados, no mínimo, alarmantes em relação ao número de homicídios ora perpetrados por arma de fogo. E justamente em período este, o qual a política brasileira se permeava em políticas ainda mais restritivas ao direito ao armamento. Não se debatia qualquer tipo de flexibilização destes. Quando, após 2017, onde bateu 47 mil homicídios por arma de fogo, a partir de 2018, vemos uma clara mudança. Muito embora em 2018 tenha havido 41 mil homicídios por arma de fogo, 6 mil do que anteriormente constatado, a partir de 2019 nós vemos uma mudança extremamente significativa nesses números. A partir de 2019, foram lançados no país mais de 30 decretos flexibilizando o acesso a essas armas de fogo, seja através dos CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo, quanto através da posse de armas. E dessa maneira, nós vemos um reflexo muito claro. Comparados ao ano de 2017, 2 anos antes desse ano de 2019, e justamente o pico deste gráfico, nós podemos ver que houve uma redução de cerca de 14 mil homicídios por arma de fogo no ano. Dessa maneira, vê-se que essa estatística não foi um caso isolado, tanto que tanto em 2019 quanto 2020 e 2021, esse número se manteve basicamente o mesmo diante de uma situação pandêmica, onde a criminalidade teve de se aumentar através do alarde de maior desigualdade social. Ainda complementei com esse gráfico de estatística anual, dividido pelos estados em suas cores, pois eu achei muito interessante um dos aspectos aqui mostrados. É possível evidenciar, claro que de início nós podemos chamar atenção para essa cor amarela, que
que entre o início dos anos 2000 esteve disparadamente em seus maiores índices. Porém, essa cor rosa, que pode se iniciar de maneira mais discreta no início dos anos 2000, porém evolui substancialmente a partir do ano de 2018, faz jus justamente ao nosso estado da Bahia. Infelizmente, o estado da Bahia foi um dos piores estados no tocante a número de homicídios por arma de fogo a partir do ano de 2018, e continuou em crescimento até o ano de 2017, quando estabilizou até 2020. Então, nós vemos dessa maneira que estamos em um dos estados mais perigosos para se viver em nosso país. Assim, nós chegamos a um ponto mais específico, e prometo ser breve, sobre o direito ao armamento civil como um todo. Através de estudos históricos, nós percebemos que desde os tempos antigos, o homem se utilizou de instrumentos para agredir, atacar ou a proteger a si mesmo e sua família possíveis ameaças, seja através de armamento, seja através daqueles meios que anteriormente estavam disponíveis. Então, essa questão de autodefesa, ela é pertinente à existência humana como um todo. E assim nós chegamos ao entendimento de um dos doutrinadores que mais fundamentou a minha presente pesquisa, o Benedito Gomes Barbosa, também conhecido como Benê Barbosa, que defende que a única maneira de uma pessoa se defender em uma situação que esteja mais fraca que seu agressor é utilizando a arma de fogo. Quanto maior for a diferença de força entre o pretenso agressor e a pretensa vítima, maior será o benefício do uso de uma arma. E assim me faz refletir principalmente ao contexto onde a defesa das mulheres pode ser ainda mais evidenciada, através de uma suposta inferioridade física perante um agressor maior e mais forte, pode significar a diferença entre a vida e a morte, ao poder equalizar, de fato, os meios de agressão e de repelir uma injusta agressão. E assim nós chegamos a um ponto muito importante dessa apresentação, que é justamente a relação entre as políticas de desarmamento e o autoritarismo. Professor, prometo ser breve. Calma que é Vitor, peço brevidade, tá? Sem problema, professor. Tranquilo. Aí na conclusão, sem problema. E assim chegamos à relação das políticas públicas de desarmamento e autoritarismo, de maneira a nos refletir a respeito dos exemplos históricos recentes que nós temos justamente nesse contexto. Tanto a Alemanha nazista quanto a China de Mao Tse-tung, por exemplo, impuseram leis de desmilitarização, e isso pôde ser visto inclusive na revolta tibetana, através de Mao Tse-tung. Outros exemplos, como Joseph Stalin na União Soviética e Pol Pot no Camboja, foram exemplos basilares de como o controle de armas se portou como um controle social e como uma repressão de políticas públicas para que a população não tivesse meios eficazes de repelir possíveis tiranias e arbitrariedades. E assim nós tivemos diversas violações de direitos humanos e a supressão da liberdade de expressão nesses lugares. E assim eu trago ainda uma passagem do ditador chinês Mao Tse-tung, que o mesmo assume e diz que todo o poder político vem do cano de uma arma. Para finalizar, eu ainda trouxe a contextualização da concentração dos crimes violentos em lugares desarmados através do exemplo das Gun Free Zones, ora encontradas nos Estados Unidos. Como todos nós sabemos, nos Estados Unidos, temos um país onde existe uma população civil altamente armada, mas ao evidenciarmos justamente onde os maiores incidentes armados acontecem, nós chegamos à conclusão que estes acontecem justamente nas chamadas Gun Free Zones. São lugares onde se é proibido o porte ou posse de arma de fogo, como escolas, como igrejas e como certos lugares específicos ora definidos em lei. E temos a infelicidade de saber que são justamente esses lugares que são alvos frequentes de ataques. É explorada a vulnerabilidade dessas vítimas por saber que lá dentro não irá ter uma pessoa capaz de repelir essa injusta agressão, tanto que esses atentados são justamente evitados e cessados a agressão quando um homem bom chega armado para poder repelir esta, porque a desproporcionalidade entre um homem mau portando arma de fogo, querendo causar o mal e matar as pessoas, infelizmente só pode ser repelido com um homem capaz de repelir essa agressão da mesma maneira, na mesma medida. E assim, nós chegamos à conclusão deste trabalho, fazendo a última reflexão em relação à ineficácia internacional dessas políticas, dialogando com a realidade internacional que seja semelhante ao Brasil.
seria muito fácil usar o exemplo dos Estados Unidos, exemplo de países mais desenvolvidos e com mais educação do que o nosso, para poder fazer uma reflexão sobre o direito ao armamento em si e seus reflexos na criminalidade. Por isso eu trouxe dois exemplos muito próximos da gente, tanto do Uruguai quanto o do Paraguai. O Uruguai é um dos países mais armados da América Latina, tem uma arma a cada 6 habitantes. E mesmo diante desses aspectos, contém uma baixa taxa de homicídios na América do Sul e tem uma das legislações mais liberais de todo o continente. Assim como no Paraguai, onde tem índices de educação, de saúde e desigualdade muito piores do que no Brasil, num espaço territorial muito limitado, e ainda assim consegue segurar a crescente da violência de maneira muito mais eficaz do que nós, mesmo diante de uma legislação tão liberal de armamento. E assim se faz o contraste das leis restritivas com outros países latino-americanos, como, por exemplo, o Brasil, onde se tanto restringe o direito ao armamento, tem números tão alarmantes e tristes a respeito da criminalidade, principalmente o número de homicídios. E assim eu concluo a minha apresentação, induzindo a nossa reflexão sobre a proporcionalidade entre o número de crimes violentos, ora aqui evidenciados, com a estatística e o coeficiente de pessoas de fato dotadas de direito de se armar para defender a si mesmo e defender a sua família e a sociedade como um todo. Desta maneira, eu agradeço muito a compreensão de todos, agradeço a atenção e aqui eu finalizo minha apresentação. Muito obrigado.